A paz do Senhor para você e sua querida família. Outra vez, vamos juntos meditarmos na palavra de Deus. Vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo de número 14, versículos 26, 27, 33. Lucas, capítulo 14 e 26 nos diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O 33. Assim, pois, qualquer que de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, a minha gratidão a todos os senhores que diariamente têm acompanhado a nossa meditação, acompanhado os conteúdos que a gente tem divulgado aqui no canal. Você que já se inscreveu, tem compartilhado, deixado o seu like, muito obrigado. E você que ainda não fez, por gentileza, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando o seu joinha, o seu gostei, porque isso vai fazer com que a plataforma ela notifique a todos os senhores quando tiver um conteúdo novo e vai também enviar outras pessoas depois de nós. Então, vamos seguir meditando na palavra de Deus. Como todos sabem, nós estamos falando nesses dias sobre o discipulado cristão. E vários vídeos a gente já fez tratando desse conteúdo, com seus temas e subtemas. Agora nós vamos iniciar uma outra fase do discipulado cristão. Nós vamos começar a estudar as coisas que o discípulo precisa aprender não fazer. Porque me vem à mente agora um texto que está em Mateus, capítulo de número 28, e os versículos de número 19 e 20. Observe bem. O 19 de Mateus 28 diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 diz: Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceba que o versículo 20 começa dizendo: Ensine a guardar as coisas ou todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe que Jesus não trata aqui de fazê-los saber a verdade, mas ensinar-lhes a guardar a verdade. O que aprendemos facilmente nessa linguagem de Jesus é que há um período que nós aprendemos a verdade e há outro período que nós aprendemos a guardar esta verdade. Há um período que nós aprendemos a verdade e há um período que a gente passa a viver conforme esta verdade. E neste dia, neste vídeo, nós vamos começar falando sobre aquilo que o discípulo precisa deixar de fazer, vamos dizer assim, não fazer, não praticar. Começando, o crente, como discípulo de Cristo, ele precisa ser um ser satisfeito, certo? Ele precisa ser uma pessoa satisfeita, porque quando o crente ele não é satisfeito, ele passa a ser um murmurador, reclamador. Aí quando a gente lê Filipenses capítulo de número 4, versículo 11,
nós encontramos Paulo instruindo aquela igreja falando o seguinte, Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 11. Nós vamos ler com os senhores, vejamos o que diz a palavra. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo está falando da igreja de Filipe. Paulo está, falando sobre as suas necessidades e, posteriormente, Paulo está dizendo que aprendeu a ser agradecido ou satisfeito quando tinha tudo sobrando ou quando tudo estava faltando. E o crente, ele precisa ser satisfeito e ser contente em toda e qualquer situação. É uma das coisas que o crente, como discípulo de Cristo, ele precisa ter em mente. É que a gratidão deve ser algo constante, presente e abundante na vida do crente. O crente não pode, como eu já disse, ser um murmurador, reclamando de tudo. Ele reclama do salário, reclama da roupa que não pôde comprar, do calçado, ele reclama de tudo, ele passa a ser um murmurador. E é de tal forma que ele passa a amaldiçoar aquilo que está nas suas mãos. Queridos, o que nós aprendemos como discípulos de Cristo é sermos agradecidos por tudo aquilo que temos em nossas mãos. Eu sempre digo que quando nós agradecemos a Deus, somos gratos, satisfeitos com aquilo que temos, é uma porta aberta para que outras bênçãos da parte de Deus sobrevenham à nossa vida. Mas se nós somos mal satisfeitos, não temos gratidão pelo que temos, fica difícil de mantermos ou termos sempre conosco até aquilo que nós julgamos não ser tão importante. Então, nós estamos, como eu disse, na fase de gratidão, aprendendo a fazer aquilo que devemos fazer, no caso aqui a gratidão, e também aprendendo a não fazer aquilo que não devemos fazer. Vamos prosseguindo. O crente, como discípulo, precisa aprender a ser manso. Primeiro, nós lemos que ele precisa ser agradecido. Mas, como crente em Cristo Jesus, nós aprendemos que devemos ser manso. Isso está em Mateus 11, 29. Vejamos o que diz o texto sagrado. 11, 29 de Mateus diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que Jesus está mostrando aqui aos seus discípulos? Ele disse, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Essa expressão, humilde de coração, ela é muito profunda, porque a gente pode representar ou apresentar uma humildade apenas de boca, apenas em um gesto momentâneo, e não ser aquela realidade que opera dentro de nós. Às vezes as pessoas podem fazer algum movimento naquele exato lugar onde ele está para determinadas pessoas que ali estão, para que ele possa criar uma imagem de que ele é aquilo, quando na verdade não é. Mas Jesus está dizendo, seja humilde de coração, manso de coração. Então, a mansidão deve fazer parte da vida do discípulo de Cristo. Estamos vivendo num mundo de violência, onde a tolerância é quase zero. A gente vê as pessoas brigando no trânsito, brigando na rua, brigando dentro de casa, brigando na escola, na faculdade, no trabalho. Os homens estão vivendo uma velocidade na sua violência sem precedente. E se nós não tivermos cuidado, a gente é levado a discorrer, a praticar a mesma atitude que eles estão praticando, aqueles que não conhecem a verdade. Mas se nós somos discípulos de Cristo, uma coisa que deve predominar na nossa vida é a mansidão.
para que sejamos de fato seguidores de Cristo, esse fato ou esse fator deve predominar na nossa vida. Prosseguindo, o crente precisa aprender a ser humilde. Aí a gente lê o mesmo versículo, porque Mateus 11:29, Jesus primeiro ele diz, aprender de mim que sou manso. E a gente falou há pouco, a mansidão. Mas depois ele disse, eu sou humilde, e humilde de coração. A humildade de Jesus, ela procedia do seu interior, não era uma aparência apenas. Nós ainda temos uma outra referência para fortalecer essa linguagem de Jesus, em Mateus 11:24, que está em Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 10. Vejamos então o que disse Tiago em relação a esse tema tão importante. Olha o que diz, Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Entendeu? Jesus disse, sendo humilde de coração. O crente que é humilde, ele se humilha. Humilde vem a ver de humilhação. Humilhação vem de humilde, podemos assim dizer. E diz Tiago, humilhai-vos perante o Senhor, porque ao seu tempo ele vai te exaltar. Então, queridos, isso são coisas que todo discípulo de Cristo precisa realmente conservar na sua vida. A humildade. Nós temos ainda uma outra referência em 1ª Epístola de Pedro, no seu capítulo 5 e o versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Pedro, ele fala a respeito da humildade. 1ª de Pedro 5 e versículo 6. Assim diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você quer ser um dia exaltado? Você quer ser um dia ser elevado? Então, se humilhe hoje. Seja humilde perante o Senhor. Aqui diz, perante a potente mão de Deus. Porque no tempo certo, Deus vai lhe exaltar. Nunca apareça se exaltando, nunca discorra exaltando, nunca fale se exaltando, nunca queira dizer aquilo que você é. Nunca tente forçar as pessoas a enxergar aquilo que você deseja que as pessoas vejam. Se você for humilde, naturalmente as pessoas vão vendo virtude em você. Porque para aqueles que não conhecem a Bíblia, a virtude é forçar as pessoas a ver e dizer a respeito dele. Enquanto que a virtude para a Bíblia é se humilhar debaixo da potente mão de Deus e no tempo o Senhor vai exaltar. Amém? Amanhã nós vamos seguir falando ainda sobre esses temas, tá bom? Eu agora vou estar orando por você e por toda a sua família. Se você pode orar comigo, aonde você estiver, ora comigo. Vamos orar para Deus nos abençoar. Querido Deus e Pai, em cuja presença estamos, a Ti a nossa gratidão pela noite que passou, pelo sono reparador. Te agradecemos pelo novo dia e nesse dia, Senhor, a nossa gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, por nossa voz, podermos ouvir, falar, andar, por podermos, Senhor, irmos às novas atividades desse dia. Te agradecemos pelo pão, pela água que bebemos, pela veste, pelo calçado, por nossa família, por todos os bens. Te agradecemos por todos os teus favores que são incessantemente dispensados a nós. Querido Senhor, nesse novo dia, eu te peço por todas as famílias, Senhor. Todos esses que têm, ó Deus, vivido momento de turbulência na família, entra com a calmaria. Pai, abençoa os que estão enfermos, aqueles que estão desenganados pela medicina, entra com saúde. Os que estão indo agora ao trabalho, leva-os em paz, Senhor. Os que estão no trânsito, dá livramento. Abençoa cada um no seu trabalho. Senhor, se é trabalho de risco ou não, mas dá livramento. Dai, Senhor,
Ó Deus, prosperidade no trabalho, aqueles que estão voltando, trabalhar a noite inteira, voltando para casa para descansar, dá-lhes um sono reparador. Abençoa o nosso país, a nossa igreja, nossas autoridades, nossos pastores. Deus, a tua igreja nessa cidade, nesse país, abençoa em todo o mundo. Querido Senhor, recebe a nossa gratidão por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Outra vez eu lhe peço, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo, se Deus quiser.